Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma aula de física. E o nosso tema é força magnética, mas agora com outros objetivos. Aprender a calcular a força magnética gerada por um campo magnético externo sobre um fio, conduzindo corrente elétrica, e entre dois fios paralelos, e definir a direção e o sentido dessas forças. Vamos começar aí com a força magnética sobre um fio conduzindo corrente elétrica. Então vamos supor que a gente tem um fio que esteja conduzindo corrente elétrica e ele esteja dentro de uma região onde há um campo magnético B. Esse fio ele tem um comprimento L e está fazendo um determinado ângulo θ com a direção do fio e a direção do campo. O que nós vimos anteriormente é que toda partícula carregada que se move dentro de um campo magnético pode sofrer uma força magnética dependendo da direção do seu movimento. E o que a gente viu é que quando esse movimento está em um determinado ângulo diferente de 0 ou de 180 graus com o campo, a gente pode medir essa força magnética através dessa equação, QVB vezes o seno de θ, onde o Q representa a carga que está em movimento, o V a velocidade que essa carga tem e o B a intensidade do campo magnético. Só que aqui a gente está falando de um fio onde corre uma corrente elétrica. Mas o que é a corrente elétrica? São cargas que estão em movimento através desse condutor. Então o que a gente vai fazer para ver como calcula isso quando acontece especificamente com o fio é adaptar um pouquinho aquela equação mediante algumas substituições. Por exemplo, a intensidade da corrente elétrica a gente pode medir pela quantidade de carga que passou sobre uma seção transversal desse fio, dividido pelo tempo que ela demorou para passar. Só que ali na equação tem a quantidade de carga. Então o que eu vou fazer é isolar. Para ela ficar isolada, basta eu tirar o tempo que divide ela e passar ela multiplicando o I. Então a primeira coisa que a gente vai usar ali para substituir. A segunda está associada à velocidade que ela tem. Como ela está se movendo com velocidade constante, estamos falando de uma corrente de intensidade constante, a gente pode aplicar a equação da velocidade média, ΔS sobre ΔT, onde esse ΔS ele representa exatamente o comprimento que esse fio possui. Então vamos fazer essas substituições na equação acima. No lugar do Q, eu vou colocar I vezes ΔT, e no lugar do V, ΔS sobre ΔT. O restante eu repeti. Só de fazer essa substituição, a gente já vê que o ΔT ele aparece multiplicando e dividindo. Então a gente pode simplificar. E no final é só lembrar que o deslocamento ele representa o comprimento do fio. Então a força ela pode ser medida através dessa relação que a gente escreve na maioria das vezes dessa forma aqui. Β vezes seno de θ, campo magnético, vezes a intensidade da corrente que está passando por esse condutor, vezes o comprimento que esse condutor possui. Então essa é a força magnética gerada por um campo magnético externo sobre um condutor que está dentro dele, com corrente circulando. Só que essa força ela é uma grandeza vetorial. Ela pode ser descrita pelo seu módulo, pela sua direção e pelo seu sentido. O módulo está associado ao valor, e o valor a gente pode calcular com a equação acima. Agora a direção e o sentido depende de como as coisas estão acontecendo. A direção é sempre no plano perpendicular, aonde está o campo magnético e aonde está a corrente elétrica, no caso o fio. E o sentido vai de acordo com a regra da mão direita, mesmo sistema que a gente usou na situação anterior. Abre a palma da mão dessa maneira, ponta dos dedos aqui representa o sentido do campo, dedão sentido onde as cargas se moviam. Agora a gente está falando do sentido da corrente, que representa o movimento das cargas, e a força, a palma da mão. Então se você observar aqui no nosso exemplo, o campo está na horizontal para a direita, a componente que tem ali a corrente, que é perpendicular ao campo, está apontando para cima. Logo a palma da minha mão fica virada para a tela. Então a força está na direção e no sentido de entrada da tela
que a gente representa ali pelo x para dizer que o vetor está entrando. Então a gente continua utilizando a regra da mão direita para definir para onde essa força vai apontar. Agora vamos com alguns casos particulares. Se a gente tivesse o mesmo campo magnético na horizontal e colocar o fio também na horizontal, o que vai acontecer? A força magnética a gente viu que pode calcular com essa equação. Só que nesse caso, o ângulo formado entre o campo e a corrente é 0 graus. E o seno de zero dá zero também. Então se você substituir isso na igualdade e multiplicar tudo isso por zero, você vai ter zero ao final. Então se você tiver o fio na horizontal e o campo magnético também na horizontal, ou seja, os dois na mesma direção, a gente não tem força magnética sobre o fio. Se a corrente tivesse para o outro sentido, o que mudaria é que o ângulo entre eles seria de 180 graus. Porém, o seno de 180 também é zero. Então, sempre que a direção do campo coincidir com a direção do fio, ele não vai sofrer uma força magnética desse campo, independente se a corrente está a favor ou contra. E o caso máximo que a gente tem é quando o fio está na direção perpendicular ao campo. É a maior força que ele pode sofrer. Se você observar pela mesma equação, o que a gente tem é que o ângulo agora entre o fio e o campo é 90 graus. E o seno de 90 graus dá 1. É o valor máximo que um seno pode atingir. E se a gente substituir isso ali na equação, o que a gente vai obter é que essa força magnética nessas condições é igual a Bill. Campo vezes corrente vezes o comprimento do fio, porque o seno ele vai dar 1 nesse caso. Se a corrente estivesse apontando para baixo, o valor seria o mesmo. Porém, o que mudaria é a direção e o sentido que essa força apontaria devido à regra da mão direita. Aí a gente ia observar para onde ela aponta de fato. Se a gente tivesse um campo magnético observado dessa maneira, o que mudaria? No meu exemplo, o campo magnético está apontando para dentro da tela e a gente tem o fio na direção vertical. Mesmo esquema anterior, é só um ponto de vista diferente. A gente tem o campo fazendo 90 graus com o fio. Então é a mesma relação que eu posso usar. A força que esse fio vai sofrer é igual a Bill, campo magnético vezes corrente vezes o comprimento do fio. Mas a força magnética que vai apontar para ele, aí depende de como a gente vai observar aí a corrente e o campo. Nesse caso, o campo está para dentro e a corrente está para cima. E se você observar, a palma da minha mão está virada aqui para mim. Então que a gente vai ter uma força magnética na horizontal e para a esquerda, nesse caso que a gente está observando. Nesse mesmo caso, se a intensidade da corrente estivesse para baixo, o cálculo para você descobrir o módulo da força seria o mesmo. O que mudaria é o sentido que a força está, utilizando novamente a regra da mão direita. Campo, corrente, força. O campo está para dentro, só que a corrente agora está para baixo. Então a palma da minha mão está virada agora para a direita, que é onde vai estar a força magnética. Se a gente pegar uma situação onde o campo magnético está apontando para fora, a corrente estando para cima, mesma coisa, regra da mão direita. Campo para fora, corrente para cima, palma da minha mão vai estar apontando ali novamente para a direita. Então a gente vai ter uma força na horizontal para a direita. Na mesma situação, se a corrente elétrica estivesse para baixo, campo para fora, corrente para baixo, o campo estaria com a palma virada para a esquerda, que no caso aí seria para onde atuaria essa força. Então para a gente definir o valor da força é simples. E para definir para onde ela aponta também é só lembrar da regra da mão direita. Campo, corrente e a força vai ser a palma da sua mão, como a gente acabou de ver aí. Força magnética entre condutores paralelos e idênticos. Quando eu digo idênticos, são condutores que têm o mesmo tamanho. Então imagina que eu tenho dois condutores paralelos circulando corrente por eles dessa maneira. Um para cima e o outro para baixo, e eles estão a uma distância D
um do outro, cada um com uma corrente de determinada intensidade. Como que a gente vai ver como eles vão interagir? Vamos juntar aqui alguns conceitos. Primeiro, todo fio condutor ele pode gerar no seu entorno um campo magnético. E se você tiver um fio conduzindo corrente submetido a um campo magnético, a gente acabou de ver que ele vai sofrer uma força. Então vamos pensar que esse fio da esquerda está gerando um campo, e esse campo vai atuar sobre o fio da direita, que é o fio 2. Como que vai acontecer isso? Para onde vai apontar esse campo? De acordo com a regra da mão direita também, mas com a relação do campo é um pouquinho diferente. O dedão ele vai ficar na direção e no sentido da corrente, e a ponta dos seus dedos gira no sentido do campo. Então pensando aqui, a corrente está para cima, e o fio 2 ele se encontra num ponto onde o campo vai apontar para dentro da tela. Então esse aqui é o campo gerado pelo fio 1 sobre o fio 2, vai estar entrando. Agora a força que o fio 2 vai sofrer do fio 1 está associada ao campo que ele está submetido e a sua corrente, mais uma vez pela regra da mão direita. Mas quando a gente fala da força, a gente lembra que é assim: campo, corrente e força. O campo está para dentro, corrente está para baixo. Nesse caso a força vai estar para a direita. Então essa é a força que o fio 1 está fazendo no fio 2. E a gente viu como calcula a força que um campo gera sobre um fio condutor, mas a gente também já viu em vídeos anteriores como a gente calcula o campo magnético gerado por um fio. Então tem que ver como é que a gente vai calcular o campo gerado pelo fio 1 no 2, que no caso depende dessa relação, μ vezes I dividido por 2π vezes R, onde o R é a distância do fio até o ponto que eu estou estudando, que no meu caso é a distância entre os dois fios, então eu chamei de D. Como eu estou falando do campo gerado pelo fio 1, é a corrente I1, e o μ é a permeabilidade magnética do meio. Então essa é a relação do campo gerado por um fio retilíneo que está sendo gerado aqui. A força que o 2 sofre depende dessa equação aqui, que é o Bill, porque o campo gerado faz 90 graus com o fio. Então não precisa do seno nesse caso, porque o seno dá 1. É só substituir uma relação na outra que a gente vai descobrir qual é a força de interação entre eles. Então eu vou substituir o campo do 1 no lugar do B. Só para ajeitar e não ficar feio, eu vou colocar tudo sobre o mesmo denominador, já que eles estão multiplicando. Então no final que a gente chega nessa igualdade. A força que o 1 faz no 2 é igual a μ vezes I1 vezes I2 vezes o comprimento deles, pois eles são idênticos, dividido por 2π vezes a distância entre eles. Então essa equação a gente consegue fazer a medida da intensidade da interação entre dois fios condutores e paralelos. Se por acaso eu quisesse ver o contrário, eu tenho que chegar na mesma conclusão. Então se você observar o fio 2 gerando a força no fio 1, o primeiro a gente tem um campo gerado por ele, e o campo, de acordo com a regra da mão direita, depende do sentido da corrente, de para onde aponta os meus dedos aqui de cima. Então no caso do fio 2, ele vai gerar um campo sobre 1 também para dentro. Então esse é o campo gerado pelo 2 sobre 1. E a força que ele sofre também depende da regra da mão direita, mas é aquela com a palma da mão aberta. Campo para dentro, corrente para cima, e a palma da sua mão vai ser para onde está a força que esse fio está sofrendo. Então observa aqui que o 2 ele sofreu uma força do 1 para a direita, e o 1 ele está sofrendo uma força do 2 para a esquerda, dessa maneira aqui. Mas se a gente for calcular, a gente vai usar as mesmas equações, só muda de quem eu estou falando. O campo gerado pelo 2 depende da corrente do 2, mas as outras informações são iguais. E agora, como eu estou estudando a força que o 1 está sofrendo do 2, o campo gerado é do 2 e a corrente do condutor é a do 1. Então eu substituo uma na outra novamente, e se eu analisar, eu tenho os mesmos fatores que anteriormente. Então é a mesma equação. A gente nem precisava chegar nessa conclusão, visto que, de acordo com a terceira lei de Newton,
para toda ação é gerada uma reação. Se o 1 faz uma força no 2, o 2 faz uma força no 1, que tem a mesma direção, sentidos opostos. A gente viu que um sofreu uma força para a direita, o outro para a esquerda, porém com intensidades iguais. Então a força de interação entre eles sempre tem o mesmo módulo. Então se eu calcular de um ou do outro, tanto faz. Então, visto que é essa situação, a gente pode avaliar dessa maneira. A força que o 1 faz no 2 e a força que o 2 faz no 1 têm intensidades iguais, e eu posso calcular com essas grandezas. μ vezes I1 vezes I2 vezes o comprimento dos condutores dividido por 2π vezes a distância entre eles. E eles sempre têm forças na mesma direção, mas em sentidos opostos. Agora um exemplo semelhante, com relação à intensidade. Está no mesmo, mas o que mudaria é o sentido. Se eu tivesse os dois condutores paralelos e as correntes circulando no mesmo sentido, no meu exemplo, os dois para cima, o que mudaria, Vamos pensar do 1 gerando o campo magnético e força sobre o 2. Pela regra da mão direita, polegar no sentido da corrente, ponta dos dedos no sentido do campo. Então ele vai estar com o campo sofrendo para dentro. E de acordo com a regra da mão direita, para o caso da força, que é a regra da palma, campo para dentro, corrente para cima, a força vai estar apontando para onde está a palma da sua mão, que no caso aí do exemplo, para a esquerda. Então agora ele está sofrendo uma força de atração. No caso anterior, quando eles estavam com correntes circulando em sentidos opostos, era uma força de repulsão. Então tem que tomar bastante cuidado. Se eu avaliar ao contrário, eu vou observar exatamente o oposto. Aqui ele vai sofrer um campo para fora, o que vai gerar aí uma força magnética virada para a direita, como a gente observou. Então, se eles têm sentidos iguais de corrente, vai ser uma atração entre os fios. Se os sentidos das correntes forem opostos, vai ser uma repulsão, como o caso anterior. Mas para calcular a intensidade da força entre os fios, basta usar essa equação aqui, tanto num caso quanto no outro. Com relação às unidades de medida, então as grandezas que a gente falou aí basicamente são o campo magnético, intensidade da corrente elétrica, comprimento e a força. Para a intensidade do campo magnético, a medida do sistema internacional é o Tesla, que a gente representa pela letra T maiúscula. Intensidade da corrente são os amperes, que a gente representa pelo A maiúsculo. E o comprimento no sistema internacional a gente mede em metros. Se eu coloco todas as grandezas medidas no sistema internacional, a minha força ela também vai dar no sistema internacional, onde a sua medida é o Newton. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ajudado vocês. E se puder também dar aquela moral, Vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e dá aquela moral pra gente, valeu? Tamo junto, bons estudos!